third world is not poor. You don't go to poor countries to make money. There are very few poor countries in this world. Most countries are rich. The Philippines are rich. Brazil is rich. Mexico is rich. Chile is rich. Only the people are poor. But there's billions to be made there, to be carved out and to be taken. There's been billions for 400 years. The capitalist European and North American powers have carved out and taken the timber, the flax, the hemp, the cocoa, the rum, the tin, the copper, the iron, the rubber, the bauxite, the slaves, and the cheap labor. They have taken out of these countries. These countries are not underdeveloped, they're overexploited. Of the king. Desligado o rei. The power demanded the bastard. The power demanded the bastard. O poder demandou o bastardo. The king, the fairy was mad. The king, o rei. The fairy, a fada, goes mad. Ficou louco. Gente, tá ficando preocupante. Bora acompanhar juntinhos, olha só. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continentes. E se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. Então o que está sendo estabelecido é um caos mundial para um totalitarismo. E enquanto isso, Israel está se preparando para receber um líder global. E o que eu acho mais interessante, isso aqui é a coisa que Deus me deu. A própria humanidade vai clamar por alguém que socorra eles do caos mundial. E aí vai surgir um líder que vai liberar dinheiro, pagamento de dívida, curas de enfermidade, remédio, tudo que você possa imaginar que nunca foi liberado. Porque parece até um absurdo que eu vou falar, mas a cura do câncer existe, a cura da AIDS existe. E por que eles não liberam? Porque quimioterapia gera trilhões. Porque a indústria farmacêutica, ela gera trilhões em cima da calamidade humana. E no período desse líder mundial, as pessoas vão receber vários benefícios, mas para elas receberem, elas terão que estar dentro do quê? Do sistema dele. Então veja que enquanto o caos está sendo instaurado no mundo, Israel está se preparando para o templo. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Eu e meu gato aqui no quarto. Espero que ele não tente de novo derrubar tudo, como ele tentou ontem, me sabotar. Ó, já tá já no pé da câmera. Não reclama não, hein? Tô só limpando o óculos aqui, gente. Pega a sua Bíblia e abra em Tiago. Deixa aberto aí em Tiago. Porque hoje eu li aqui, eu estou relendo, né? São quase 2.000 páginas. Quase 2.000 páginas. Eu estou relendo. E, claro, relendo, que o gato tá aqui atrás, aqui, ele fica puxando as coisas em cima da mesinha. E esse aqui, que é o apócrifo número 3, aqui na página
na página 19, eu não marquei. Eu não vou ler não, tá? Página 19. Estava falando sobre Enoque. Na Bíblia tradicional, todo mundo acha que Enoque, que andava com o Pai Celestial e sumiu. Era um homem que dentro da sua religiosidade era perfeito, etc. Tal. O cara foi dominador. O cara fez escravos. Mas não escravo da forma que a gente conhece da história recente do Brasil, não. É um outro tipo de escravo que ele fez. Mas, na página 19, tá? Estou na página 21, estou relendo, não sei até que página que eu vou ler, eu com toda certeza não vou ler o livro todo, mas eu estou lendo. E aqui na página 20, está falando de Lameque. Lameque, ele matou o próprio filho porque foi o filho de Lameque que matou Caim. E aqui está na história de todo o povoado, mais as esposas de Lameque, se voltaram contra ele. Mas eu queria abrir aqui em Tiago, capítulo 2, porque eu acordei 3 horas da manhã, que é um horário super tranquilo de eu acordar. Eu não acordo todo dia 3 e meia da manhã, mas basicamente na semana, de 2 a 3 dias da semana, eu acordo esse horário. 3 e meia, 2 e meia, 4 horas. É o horário que eu estou sempre acordando. Aí, desce que você não vai morder livro nenhum. Aí o que acontece? Aqui em Tiago 2, versículo 12. Tiago 2, versículo 12. Vamos ler? Acha aí, por favor. Lembra que eu já pedi para você abrir a Bíblia em Tiago? Tiago, capítulo 2, versículo 12. Não, versículo 11. E está escrito assim: pois aquele que proclamamos, não adulterarás, também ordenou, não assassinarás. Ora, se não adulterarás, porém cometeis um homicídio, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, com quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Aí vem o versículo 14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta tal isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Criador? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você está vendo aqui que Tiago,
ele vem falar que o homem que não trai a esposa, mas fala mentira, ele é transgressor. Da mesma forma. Claro, que ele falou sobre matar, sobre não sei o que, eu estou só mudando para uma coisa mais leve. Porque senão as pessoas podem pensar que o pecado é só aquilo que é pesado. Não. Eu sou um homem íntegro no casamento. Mas eu adoro contar mentira. Estou em pecado da mesma forma se eu estivesse traindo a minha esposa. Aí ele fala o seguinte: o que adianta eu saber que aquela pessoa está necessitada e não ajuda aquela pessoa? Que obra é essa? Que obra é essa? Que obediência é essa ao qual você quer ser considerado cristão, cristã? Porque muitos vão falar para você assim, abre lá em Romanos. Romanos é depois de Atos, tá? Abre lá em Romanos capítulo 8. E tá falando assim, Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 8. E fala assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, o Criador o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei, a justiça, algo correto, algo que realmente é verdadeiro. De novo. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Voltado para a vontade da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga do Criador, pois não se submete à lei do Criador, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar ao Criador. Vós, contudo, não estar debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito do Criador habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito do Salvador, não pertence ao Salvador. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. 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 Gente, por mais que as pessoas queiram anular a lei,
Por mais que as pessoas não querem crer que Êxodo, capítulo 20, versículo 13 ao 17, é algo real, é algo justificado, é algo que nos foi dado para a salvação, o homem e a mulher que não conseguem entender Cristo, eles nunca vão ter obra concluída na vida. Sempre vão ter um porquê, um pra quê, um não sei, um quase consegui, um vou fazer, porque a obra nunca vai estar concluída. A obra não é você tirar de dentro da tua casa o que tu tem e sair distribuindo para os pobres, porque isso não acrescenta em nada na sua salvação. A obra não é você ficar sem dormir dias após dias, jejuando e orando e na rua praticando qualquer coisa em prol do necessitado, porque isso não vai acrescentar em nada na sua salvação. Porque isso são coisas obrigatórias que nós, como cristãos, temos que fazer. Isso não é porque a gente tem que ganhar ponto com o Pai Celestial. Fazemos isso porque é uma obrigação nossa. Então, quando você faz não é para ganhar ponto com ninguém. Isso é uma obrigação. Da mesma forma que você que tem filho, filha, você trabalha e sabe que é obrigação sua comprar roupa, comprar material de escola, pagar uma passagem quando eles tiverem que ir em algum lugar, não importa se é médico, se é shopping, se é sair com algum amigo, com namorada, com namorado, é uma obrigação nossa, enquanto eles forem de menor e estiverem trabalhando, de dar o dinheiro da passagem, de ajudar a eles a fazer um curso pagando curso, comprar uma roupa, porque isso é obrigação nossa como pai, como mãe. E a mesma coisa como cristão. Nós, como cristãos, é obrigação nossa de olhar para aquele necessitado, para aquela necessitada, não importa se ele tem jeito de cracudo, não importa se tem jeito de alcoólatra, não importa se tem jeito de mendigo, de morador de rua que tem problemas mentais, é obrigação nossa, de ajudar. Então, quando você faz isso, você não ganha ponto com ninguém, você não ganha ponto com o Pai Celestial, você não ganha ponto com o Salvador, você não ganha ponto nem com quem você ajuda, porque é muito mais fácil para a pessoa que você está te ajudando, que a pessoa que você está ajudando te dá uma facada nas costas, do que qualquer outra coisa. E é isso que você tem que entender. Obra não significa que você vai ajudar alguém na rua. Obra significa você conquistar o reino celestial. Isso é, hoje eu conversei com 2 pessoas. Não vou falar nomes. A primeira, eu conversei sobre particulares da vida dessa pessoa. Não falei nada de igreja, só falei daquilo que ela tinha que observar nela mesma. E ela me agradeceu. Porque muitas vezes, para você conversar com alguém, para você ter intimidade com alguém, para você ter liberdade com alguém, a única coisa que você pode ser naquele momento é religioso, falar de religião. Porque a pessoa, muitas vezes, que ela está precisando escutar, não é um Jesus te ama. Não é isso. Muitas vezes o que a pessoa precisa escutar é para, respira, quer chorar um pouco, chore. Quer falar? Fale que eu te escuto. E o que eu falei com ela ali foi só o seguinte: olha para você. Porque isso que você está falando comigo não era nem para você estar imaginando, era para você estar tendo nojo, ódio, raiva. E ela agradeceu porque ela começou a compreender que a forma dela de enxergar aquilo estava errado. Não falei nada do Salvador. E a outra, eu olhei assim e falei assim: de que igreja você é? Não, sou desviado. Eu falei: não, você tem um ministério bonito na tua vida. Volta para a igreja, porque você vai ver coisas multiplicando na sua vida que você hoje não entende por que não multiplica. E ela começou a ficar aborrecida, com raiva, com ódio. Parecia que ela tinha parecia que religião era algo de inimigo íntimo dela. Mas eu falei: ó, esquece a placa religiosa, não estou falando de placa religiosa.
Eu estou falando da sua salvação, estou falando de você voltar a ter o Espírito Santo ali mesmo, que ela ficou mais aborrecida ainda. Eu encerrei a conversa e saí. Desejei boas vendas, desejei um belo final de tarde, foi embora. Mas a mensagem foi pregada para as duas pessoas, por quê? Porque uma me agradeceu porque ela enxergou aquilo que não estava conseguindo enxergar. E a outra se aborreceu porque ela não aceita a palavra, não aceita a mensagem, mas mesmo assim foi falado. Fé significa obediência. Obra significa conquista, conquistar algo. Quando você doa prato de comida, quando você doa roupa, quando você doa seu tempo para ficar orando pelas pessoas doentes na rua, no hospital, isso é uma obrigação sua, você não ganha ponto com ninguém. Mas quando você consegue ganhar o mundo espiritual para aquela pessoa, quando aquela pessoa consegue enxergar Cristo, quando aquela pessoa começa a entender que a lei, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17, que a lei é justa e boa, e que através de Cristo todos nós podemos sim vencer a morte e sermos salvos, ali você está ganhando ponto. Ali está havendo festa no céu, conforme está escrito na Bíblia. Que para uma única pessoa se convertendo, todos os seres celestiais festejam. Porque a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra as potestades desse mundo, os principados desse mundo. Então, quando você entende isso e você ganha território no campo espiritual, a única pessoa que tem a ganhar com isso é você. Por quê? Porque você começa a se transfigurar, você começa a mudar, você começa a ser igual ao próprio Cristo. O meu nome é Oliveira, vou terminar por aqui. E eu espero que você entenda que a rica misericórdia do nosso Pai Celestial está em nós diariamente. Santo é o teu nome, Pai. Te agradeço, Salvador, por mais um dia ter deixado ser completado em minha vida. Agora, já são mais de 6 horas, já está noite. Hoje, pelo calendário lunar, já é segunda-feira. Mas pelo calendário solar tem que esperar até meia-noite. O verdadeiro calendário é o lunar, gente. Tá bom? O verdadeiro calendário é o lunar. E o ano correto que estamos, hoje, 5 de abril de 2025, pelo calendário lunar, hoje se completa o ano 5.773. Tá bom? Pelo calendário lunar. Isso é, falta 277 anos para chegar ao milênio do descanso. Não sei quando é que a besta vai surgir, mas eu tenho pregado para muitos que não vai ser nem na minha geração, nem na geração do meu filho. Talvez para os meus bisnetos ou tataranetos. E 273 anos é coisa pra caramba. Mas mesmo assim eu volto a falar. Santifica-se diariamente, joelho no chão, oração. Busque o Espírito Santo. Sejam todos abençoados.